Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pensar Digital. Hoje, num novo ambiente, com um convidado que eu esperava já há algum tempo. Aqui, esse novo ambiente no meu escritório, aqui no Fonseca e Assis, aqui em Porto Velho, Rondônia. E esse convidado que tanto eu esperava, ele só furava e agora apareceu aqui para o nosso podcast, é o professor e advogado Edson Pontes Pinto, já festejado por suas pesquisas, por seus ensinamentos sobre a inteligência artificial, seja tanto na advocacia prática, quanto também na academia, nas universidades, doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, pela Universidade de Granada, com pesquisa voltada à inteligência artificial. Por isso que eu queria tanto que ele viesse aqui. Seja bem-vindo, meu amigo, professor e advogado Edson Pontes Pinto. Bom, obrigado, professor Vinícius, doutor Vinícius de Assis. É uma honra estar aqui nesse programa que reúne aí, né, grandes nomes da advocacia de Rondônia, grandes nomes de pensadores do estado de Rondônia, da região norte. Estar nesse seleto grupo, para mim, é uma honra muito grande, principalmente aí ladeado por um grande amigo como você. Enfim, agradeço ao convite. E o tema de hoje, segundo o mestre Ian, que está aqui na nossa frente, nos roteirizando, é inteligência artificial aplicada à rotina da advocacia. Inteligência artificial já não é mais futuro, é ferramenta do presente. Edson, diz pra gente quando a inteligência artificial passou esse ponto de curiosidade para esse ponto de ferramenta aplicada às rotinas jurídicas. Eu acho que o grande corte que a gente tem hoje na inteligência artificial, principalmente se a gente for olhar para o grande público, Vinícius, é novembro de 2022, quando o ChatGPT de fato lança aí o seu plano comercial em cima da ferramenta. Uma ferramenta que já começa numa versão 3.5, mas que ela vira de fato uma realidade a partir de 2022, novembro de 2022. 2023, grande curiosidade. 2024, amadurecimento desse uso. 2025, aperfeiçoamento do uso do ChatGPT e outras ferramentas. Quando é que isso deixou de ser uma curiosidade e uma necessidade? Eu acho que 2024 foi o grande corte, que as pessoas que de fato tinham uma curiosidade, mas tinham medo, tinham preconceitos, entenderam que de fato não existe mais retrocesso. A partir daqui é avanço, adaptação, aperfeiçoamento, fluxos. Mas assim, 2024 eu entendo que foi o principal momento em que as pessoas de fato entenderam que elas não vão viver mais sem inteligência artificial. Fazendo um exercício de futurologia. Novembro de 25, já atingimos um platô disso ou ainda estamos numa guinada de crescimento na inteligência artificial? Não, tem muita coisa para crescer. Tem muito, assim, é uma tecnologia que ainda vai amadurecer muito. Talvez não se a gente for olhar aquilo que chamam de benchmarks, ou seja, aquelas métricas de resultado tecnicamente abstratas. Mas vai aperfeiçoar muito, principalmente em fluxos de trabalho, em adaptação, em rotinas. Porque se você for ver, recentemente saiu uma pesquisa da Forbes falando que 7% das empresas brasileiras, apenas 7%, atingiram o retorno sobre o investimento dos projetos de IA. Isso significa que muita empresa ainda gasta dinheiro para poder chegar naquele santo graal de realmente falar, olha, tirei 10 mil pessoas da minha equipe porque 2 mil ficaram letradas em inteligência artificial e eu consegui retirar valor disso. Até o presente momento ainda tem muita curiosidade, ainda tem muito teste, ainda tem muita adaptação. Então assim, com a advocacia também não é diferente, né? Quantos escritórios de advocacia de fato aplicam inteligência artificial na sua rotina? E quando eu digo de fato, não é assim, eu abro o ChatGPT. Não, você consegue me falar hoje, se você usa a inteligência artificial e quanto isso economiza da sua vida, da sua rotina? Poucos escritórios conseguem, mas o mais importante é que a gente chegou no momento em que as pessoas de fato têm a consciência que é preciso iniciar. É preciso iniciar esse projeto. Eu, ouvindo um podcast esses dias, aí um dado me assustou. Que os indivíduos comuns têm a resistência à mudança de 50% no seu percentual, 50% das pessoas têm resistência à saída do status quo, gostam de ficar na segurança ali do que já aprendeu. E na advocacia aumenta para 70%. As pessoas, os advogados, eles têm dificuldade
de sair dessa zona de conforto do aprendizado que ele já percorreu até aquele momento. Com a inteligência artificial, ele vai ser obrigado a estar inserido nesse movimento, ou ele vai conseguir ali ainda fazer? Esses dias um advogado falou que eu sou um advogado de alfaiataria, de fazer algo detalhado, mas tem como fazer a alfaiataria por meio de inteligência artificial também. Não, com certeza, sim. E eu entendo a tua pergunta pelo seguinte, todo mundo vai ter que se adaptar a isso, ou ainda as empresas que fornecem serviços jurídicos, menos da metade delas, de alguma forma, vão precisar colocar inteligência artificial para sobreviver? Eu diria que talvez no mercado jurídico, na advocacia, Vinícius, fazendo um exercício aqui sem dados, uma analítica de chute, mais de 90%. E aí, porque você vai falar, e os outros 10%? 10% são pessoas que não precisam disso, mas de nenhuma outra tecnologia. Por quê? Porque são serviços que, de alguma forma, não são de uma advocacia ordinária. São advocacias extraordinárias. E aqui a gente está falando de poucos escritórios, Brasília e São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, que tem esse tipo de serviço. A grande maioria dos escritórios, principalmente quem tem contencioso, junto com o consultivo, vai precisar adaptar a inteligência artificial. Aí você vai falar para mim assim, pô, Edson, mas 50% dessas pessoas têm receio, chega na advocacia a 70%. Isso poderia até ser pior, se você colocar que hoje quase 50% da advocacia está na classe de jovens advogados, que são cada vez mais nativos em inteligência artificial. São os antigos nativos digitais e passam a ser os novos nativos em inteligência artificial. Então, assim, o mais antigo que não se adaptar, ele vai, não estou falando que ele vai morrer, mas ele vai sofrer muito, e eu digo em uma pequena linha dentro de toda a estrutura dele, que é a linha de custo. A ideia de substituição do advogado pela IA vai um pouco mais além. O advogado que vai ser substituído vai ser o advogado que vai ser substituído por aquele outro profissional que sabe utilizar a IA. É esse profissional que será substituído. Edson, vamos mais um pouco as pessoas gostam muito de ouvir prática. Eles te enxergam hoje, poxa, o Edson já há muitos anos fala de tecnologia, direito de tecnologia na faculdade, falava lá atrás de direito e economia, sempre aquela ideia de multidisciplinariedade. Abre um pouquinho para a gente a sua caixa de ferramenta aí de inteligência artificial. Hoje, no seu... Na minha caixa de ferramenta. Na sua rotina. Hoje, se chega um mandado de segurança complexo para você fazer de um tema que vocês não têm minutado na sua base de conhecimento e que você precisa sair do zero. O advogado que está nos assistindo, por onde você começa? Se você usa 1, 2, 3, quais inteligências, quais ferramentas que te dão suporte para executar essa tarefa? Eu vou dar só uma rotina, porque se eu for falar de todas as que eu uso ou que eu contrato para testar, para depois falar para você, que é meu amigo, o pessoal vai ficar chateado como a minha esposa fica com o meu cartão de crédito. Mas o ponto aqui é assim, eu vou dar uma rotina que eu acho que é muito eficiente. Você recebe um caso novo e você é advogado do réu. Certo. O que você vai fazer? Você vai anonimizar os dados das partes para evitar problema de proteção de dados, etc. E aí você coloca isso numa ferramenta como o ChatGPT. E você pede que ele coloque ali as principais teses trabalhadas ali na petição inicial do autor. Você é um advogado da área tal, tudo aquilo que a gente fala nos cursos, contexto. O objetivo, eu quero que você resuma para mim as principais teses trazidas pelo autor na petição inicial. Ele vai trazer aquelas teses. Em cima daquelas teses, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o próprio GPT trabalhar comigo possíveis teses de defesa. Se eu já tenho teses em mente, eu já posso usar até com ele a ideia do few shot prompt, ou seja, eu dou alguns exemplos para ele e eu peço para ele me entregar uma lista já incluindo os meus exemplos. Então eu dei lá 3 teses de defesa que eu acho que cabe, e eu peço para ele 10, já incluindo essas 3. Ele me traz mais 7, e aí vamos supor que eu validei as 7. Então eu já tenho 10 teses de defesa frente a um resumo de teses do autor.
Eu não escrevo a petição em seguida. O que eu vou fazer? Eu pego essas teses, ou em grupos de 2 ou em grupos de 3, e vou no JUIZ-IA. Perfeito. Que é a IA do JUS Brasil. E chego para ela e falo bem assim: me ache julgados para cada uma dessas teses. Ela vai lá e acha dentro da base dela os julgados para mim daquelas teses. Eu já tenho, então, teses do autor, teses de defesa e um conjunto de julgados. Agora, o que eu peço? Vamos começar a trabalhar os tópicos da minha inicial. Não preciso de endereçamento nem qualificação. Eu preciso apenas das sínteses dos fatos de cada uma das teses. E aí eu começo uma por uma, redigir com ela, e eu já entreguei para ela os julgados, então ele já vai colocar os julgados que eu selecionei. O que eu ganho com esse tempo? Eu não preciso sumarizar nada, eu não preciso, a não ser assim, a IA sumarizou para mim, eu não preciso gastar muito tempo estruturando tese, apenas validando como se fosse o meu assistente. Eu faço uma pesquisa jurisprudencial em 2 minutos, em 1 minuto, e em cima disso eu começo a redigir. A redação, Vinícius, não é uma redação copia e cola do GPT, é uma redação assistencial. E aí, por exemplo, eu uso o Lousa lá no GPT. Uma redação assistencial por quê? Porque o GPT ele vai fazer aquilo que é burocrático na redação. Quanto da sua redação de fato é intelectual pura? Pouquíssima. É principalmente a estrutura. Em cima daquilo, eu construo com ele uma peça saindo do zero, baseado na inicial do autor. Quanto tempo você leva para fazer isso e quanto tempo você levava? Olha, de média, assim, eu posso te dizer que, no mínimo aí, uma boa peça vai durar algo em torno de 30 minutos. Mas uma boa peça antes, dias. Perfeito. E você cita o que mais é usado, o ChatGPT, mas as outras inteligências, as outras IAs generativas, cabe também? Todas. Todas. Eu assino o pacote do Google de e-mail, de não sei o que, e eu tenho o Gemini. Serve. Eu tenho o Grok, porque eu gosto do Elon Musk, sou fã dele. Beleza, serve também. Ele vai botar algumas palavrinhas erradas lá no meio, uns palavrões e tal, mas vai funcionar. Mas se você me perguntar qual é a melhor para qualidade de texto, o Claude. Da Anthropic, Você ainda tem hoje o Manus, a ferramenta do Manus, que tanto a gente festejava alguns meses atrás, do agente, de entregar o produto final pronto. Ela ainda hoje é algo assim excepcional? Excepcional, mas não para redação de petição. Entendi. Não para redação de petição. O Manus ele vai me ajudar muito a fazer outros trabalhos, como, por exemplo, buscar informações usando uma técnica que hoje só o Manus tem dentro dos agentes, que eles chamam de Wide Research, que eles abrem 10, 12 computadores diferentes e fazem pesquisas separadas e depois junta tudo. Então, para fazer pesquisa é bom. E para redigir relatórios, para redigir projetos, para redigir outras coisas que não sejam petições. Então, petições, assim, o Manus tem um problema sério com petição, ele tende a alucinar. Entendi. Então, hoje a gente tem aqui, para sua dica, o que todo mundo basicamente usa, que é o ChatGPT e o Gemini. O Claude, se você quiser uma escrita melhor, mais aperfeiçoada. O Manus, nessa estrutura de busca. E eu acrescento um aqui, que é o Perplexity. Também me ajuda muito. O Perplexity você usa muito na questão acadêmica. Não, e também para poder, por exemplo, vamos supor, eu tenho um processo administrativo tributário. Certo. Aí eu tô lá com o processo administrativo tributário sobre diferimento de ICMS. E aí tem uma matéria específica de mineração lá, casterita, por exemplo. E aí eu preciso entender um pouco melhor esse processo de produção, de logística, etc. Eu começo a pedir dados pro Perplexity e ele tem uma base também boa para me trazer uma pesquisa profunda. Mas aí dentro daquilo que a gente sempre fala, a curadoria. Escrever burocraticamente o Perplexity não resolve. O GPT ajuda muito, mas o Perplexity ajuda muito com pesquisa. Eu ri esses dias que eu fui falar curadoria, porque eu tô muito disruptivo, né? Muito antenado. Aprendi a falar curadoria com o mestre Edson. E aí eu fui explicar o que era curadoria, aí o advogado virou para mim e falou: isso é pesquisa, né? Então, curadoria, meninos e meninas, é nada mais que fazer uma pesquisa de estratégia, de conteúdo. E o Edson falando aqui, eu gosto muito do Perplexity ainda mais, porque ele me dá todas as fontes ali, todos os links da pesquisa que ele fez. Então, toda a escrita, o conjunto, o resumo que ele traz de determinado tema, tem como a gente fazer a conferência. E geralmente são sites oficiais em que ele traz
esse conteúdo. Eu vou até dar uma outra, assim, muita gente fala do Gemini, mas, por exemplo, o Notebook LM. Isso, perfeito. O Notebook LM é uma excelente ferramenta que não nasceu para advogado, mas muitos escritórios e também muitos departamentos jurídicos começaram a usar o Notebook LM. Ele é um Gemini que ele alucina menos. Google. É do Google também, e é gratuito. Ele alucina menos porque ele tem uma estrutura que você pode colocar todas as informações das curadorias lá dentro. Então, assim, é uma boa ferramenta. Mas se você tem uma só, eu sempre falo isso. Se você tem um tiro só, GPT. E dentro do GPT, algo também que eu acho fantástico, e eu aprendi numa palestra de um professor que roda aí Rondônia, o professor Edson Pontes Pinto, ele ensinou, passando Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto, Ariquemes, Porto Velho, tá devendo a visita a Rolim, Pimenta. Iremos. Vários outros, Guajará. E lá ele ensina algo que na época já era uma coisa avançada e ainda é muito prática hoje, que é a pasta projetos dentro do ChatGPT. Ensina aí. Tem ali um linkzinho lateral no ChatGPT, tá ali projetos. O que aquilo ali é útil para o advogado? Tem aquela abazinha ali, projetos, o que você pode fazer ali? Você pega todo o documento, informação que você tem, ou sobre um caso, ou sobre um tipo de demanda que você geralmente propõe. Ou um direito do consumidor. E eu ainda vou mais. Direito do consumidor, a ação contra a empresa tal, ou tipo de empresa tal. E você coloca tudo ali dentro do projeto. As peças antigas, julgados, notícias, tudo ali você coloca dentro como um armário. Base de conhecimento. Uma base de conhecimento, um armário ali. Você coloca instruções. Como é que ele tem que responder, como vai ser a estrutura da resposta, coisas básicas, estruturais. E se você passa a redigir toda a tua peça dentro do projeto, ele vai buscar sempre a informação naquela base que você escolheu, que não foi o GPT, foi você que escolheu, e seguindo aquelas instruções. Então você tem a padronização que você não precisa nem mesmo estruturar o seu prompt, porque o prompt já vai estar pré-definido nas instruções. Então isso te ajuda muito a ganhar tempo. Eu quero fazer uma ação de consumidor contra a empresa tal, contra a área tal. Tá ali. Ou área trabalhista, tá ali. Ou uma demanda de uma determinada empresa que você é cliente sua e você corriqueiramente faz contestação para ela, tá ali. Então você consegue padronizar e ganhar tempo com essas técnicas, entendeu? Falando em padronização, mudando de IA para poder gestão de escritório. Você, há muitos anos, 15 anos de advocacia, 20 anos, Edson, quantos anos? Eu tenho 15 anos. 15 anos. E o Edson sempre, o escritório dele foi um escritório de massa. Um escritório que sempre defesas recorrentes de várias empresas. E sempre a gestão foi um desafio para você. E geralmente quando se traz assim, um escritório grande ou até mesmo pequeno, artesanal, um médio, a dificuldade de gestão, de controladoria, de esteira de trabalho, sempre é algo que todo dia se aperfeiçoa, né? Porque cada escritório, a fórmula do escritório do Edson não serve na minha e a minha não serve no do Edson. Porque cada um tem uma forma. Que dica que você dá mesmo para o escritório artesanal, aquele escritório que está começando, ou aquele médio escritório, que dica que você dá para poder alavancar aí a gestão do escritório? Metrificar tudo, você ter controle de dado, de informação, de resultado. Eu acho que mais do que a gente falar em IA, por exemplo, na gestão é você ter controle de informação. Então, assim, você saber de fato qual área sua dá resultado, qual tipo de projeto seu que dá resultado, qual tipo de cliente seu que dá resultado, porque sem a metrificar coisas básicas como essa, né, qual é o percentual seu de sucesso nas demandas de consumidor? Qual cidade? Para você saber se aquela cidade você vai investir mais ou vai retirar seu trabalho. Ou mais, qual é o ticket médio de um processo consumidor? E aí eu consigo, inclusive, metrificar a hora trabalhada. Perfeito. Até mesmo para falar, hoje eu pago, sei lá, dentro do escritório, meu escritório gasta, dando um exemplo, R$1.000 em ferramentas de IA. Mas a minha hora trabalhada hoje está em R$150. Quantas horas a gente começou a economizar a partir dessas tarefas de IA, usando IA? Poucas horas. Então, será que vale a pena gastar R$1.000 por causa
né, em razão desses 150, 100, 200 reais de hora trabalhada. Então são coisas assim básicas que planilha de Excel faz. Só que se você tem planilha de Excel, você coloca no GPT. Se você coloca no GPT, você faz análise de dados sem contratar cientista de dados com prompt. Gráficos e tudo. Um gráfico com prompt simples, e aí em cima dessa tabela, dessa planilha, e você consegue tirar resultado, fazer relatórios, enfim. Eu estou dando risada aqui internamente, porque hoje eu escutei um podcast, o Gesto de Gestão, e o título era Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro, e criticando as estruturas de escritórios, no sentido de que nós somos ótimos para darmos sugestões, soluções para os nossos clientes empresários. E a gente, enquanto empresários, nós somos uma bagunça. Nós não conseguimos reunir nada, nós não conseguimos nem a sociedade em si definir parâmetros certinhos. Então, o novo pensar, o pensar digital, para além da tecnologia, passa por gestão, passa pela necessidade de organização do escritório. Acho que a palavra mágica é organização e a segunda palavra mágica que o Edson nos traz são dados. Que dados hoje é onde vai ditar os indicativos de você melhorar e conseguir aí achar soluções para os seus problemas. O que você indicaria para o jovem advogado para iniciar sem medo de errar sobre inteligência artificial? Cara, Vinícius, eu vou te ser bem sincero. O jovem ele já sai na frente. Eu acho que a gente tinha que direcionar a nossa pergunta e a nossa resposta para o advogado mais experiente, sabia? Porque a juventude já tem o leverage, né? Ele já tem o edge aí, a vantagem, né, de ser nativo na tecnologia. E naturalmente para esses jovens, acessar a inteligência artificial é uma interface já amigável. Então, são pessoas que inclusive não fazem curso e aprendem a usar. Tá, e deixa eu te interromper. Então a gente tem dois cenários aqui. O jovem há mais tempo e o jovem há pouco tempo. O jovem há pouco tempo é nativo da tecnologia. O jovem há mais tempo não, mas nós temos aqui hoje também uma dificuldade que não se pode abandonar os conhecimentos básicos, as hard skills, habilidades técnicas, os direitos, direito processual, material, constitucional, todos eles. Essa mesma dificuldade aqui para a tecnologia pode ser aplicada a esse jovem advogado a questão das habilidades técnicas? É porque assim, quando eu faço essa distinção, não é até criticando, né? Mas eu acho que a tecnologia ela tem uma assimetria geracional. Uhum. Então, querendo ou não, a pessoa mais antiga ela tem mais dificuldades de interfacear a tecnologia. E quando eu digo isso, é porque o grande problema é que não é simplesmente mexer no computador. O jovem sabendo mexer com inteligência artificial, o que ele faz? Ele ganha uma vantagem no final, na ponta, na advocacia, no custo dele, na velocidade, na quantidade de entrega, no volume. E o mais antigo, não. Então, quem deve buscar informação na escola da advocacia? A pessoa que de fato entenda e fala, não, eu tenho que me aperfeiçoar porque isso é um diferencial no mercado. Então o jovem, ele naturalmente vai olhar e vai adaptar isso. Tanto é que ser disruptivo parte justamente desse impacto geracional, que quando a gente vê, o jovem já trouxe uma carga tecnológica para dentro da atividade e o mais antigo, quando ele olha, ele vai sentir o peso dessa concorrência mais grave. E isso torna ainda o debate mais profundo, porque é muito mais rápida a tecnologia da inteligência artificial. Beleza, entendemos que a IA ela não limita a atividade de advocacia, mas ela pode o quê? Dar mais produtividade. Edson, dá 3 dicas práticas, 3 observações necessárias para o uso da inteligência artificial. Bom, acho que o primeiro ponto é saber perguntar. O prompt é a alma, né? Embora o contexto hoje tenha recebido aí muita importância dentro da engenharia da inteligência artificial, mas prompt, você tem que saber estruturar bons prompts, você tem que ter o seu banco de prompt. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você entender de fato que a inteligência artificial não é nenhuma mágica. Então, assim, ela tem limitações. E ela tem limitações como qualquer tecnologia. E ela não vai te substituir. Agora, se você entende que ela é uma ferramenta, ou seja, homem ou mulher mais IA, vai ser maior do que o indivíduo sem IA.
Se você entender que isso é uma ferramenta que vai te ajudar, que vai somar com você, entendendo as limitações da tecnologia, eu acho que você já está também passos à frente de várias pessoas. E o terceiro ponto, que para a advocacia é o mais importante, eu acho, talvez, é você entender a segurança da tecnologia, ou seja, a parte que você tem que ter cuidado com dados, você tem que ter cuidado ao utilizar ferramentas abertas como essas, que você vai colocar anonimizar dados dos seus clientes, etc. Então, dados sigilosos, dados de processos de segredo de justiça, se não podem entrar numa ferramenta dessa, porque não é uma questão de colocar. O ChatGPT aceita. O problema é que isso pode gerar responsabilização, inclusive responsabilização disciplinar do advogado na ordem. Isso está acontecendo muito. Muito. Hoje não é incomum a ordem ser notificada pelos tribunais no sentido de informar que o advogado utilizou mal a inteligência artificial e ali com um julgado alucinado, ou uma doutrina alucinada, uma legislação alucinada, e induz o juiz a erro, e isso gera responsabilização, inclusive ética, ou até mesmo sendo multado por esse ato dentro do processo, por prejudicar o seu próprio cliente. E existe uma recomendação do Conselho Federal da OAB, final de 2024, no sentido de observar todas essas limitações pelas quais nós temos obrigação de transparência com o nosso cliente, de LGPD, de uso ético, com o cuidado da alucinação de dados. É isso, meu amigo. Perfeito, obrigado. Eu agradeço. Ficamos à disposição. Agradeço a presença ilustre. O tempo desse homem, o dia dele estivesse 26, 27 horas, seria pouco para poder concluir todos os afazeres domésticos, profissionais e institucionais do professor doutor Edson Pontes Pinto, um filho de Rondônia, onde Rondônia tem muito orgulho da sua trajetória. Já fui com ele, já participei em eventos até mesmo internacionais na Espanha, em Granada, onde ele foi festejado lá na sua palestra sobre inteligência artificial, e nós ficamos felizes de ter ele como amigo e como profissional fazendo essa contribuição num momento tão importante de transformação de toda a advocacia, de todo esse cenário. Obrigado. Esse é o primeiro. Temos mais. Nós falamos de outros temas aqui em off que devemos debater ainda para prosseguir. Mas isso aqui é um tira-gosto para os futuros. Professor Vinícius, muito obrigado, parabéns. Acho que seu papel aqui para a comunidade de Rondônia é muito importante. Pensar digital é uma transformação de fora para dentro. Tem que primeiro mudar, como você diz, o mindset e depois botar isso em prática. Parabéns.